Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje são 21 frases no presente do subjuntivo dos verbos irregulares, mas irregulares no indicativo. Ó, e são do uso cotidiano os mais usados. Ó. Então vejamos a portada na tela. Tomara que vocês aprendam português. Ó, eu vou fazer 21 frases e farei a tradução para o espanhol, o castelhano argentino, tá? Então, começamos. O presente do subjuntivo é usado para expressar desejos, ordens, dúvidas, incertezas, possibilidades e verbos impessoais. Ele é formado a partir da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, ele forma a partir da primeira pessoa, que é eu. E também deve ser precedido por um conectivo, sendo o que, o conectivo que é o mais usual. E também tem outros conectivos, vou chamar a atenção de você, tá? Ó, então vamos usar o verbo cozinhar como exemplo no presente do indicativo. Esse é um verbo regular, mas começamos com o verbo cozinhar. Eu cozinho. Para formar o presente do subjuntivo, removemos o final o e adicionamos o e, né? A letra e, o final o. Exemplo, né, do verbo cozinhar, eu cozinho. Em espanhol é cocinar. Eu primeiro farei o espanhol para ficar mais fácil para o aluno, né, que ele conhecer a sua língua, e depois farei o português 2 vezes, a segunda mais devagar. Então, cocinar. Eu cocine. Él o ella o usted cocine. Nosotros o nosotras cocinemos. Ellos, ellas ou ustedes cocinem. Ó, você observa que tem a mesma estrutura do português. O verbo cozinhar. Aqui o conector, o mais usado, o quê? Que eu cozinhe. Ó, o NH é NE do espanhol e Z, né? Como o inglês vibrante, cozinhe, como o som da berra. Que ele, ela ou você cozinhe. Que eu cozinhe um churrasco, que eu cozinhe uma sopa, né? Um churrasco é um assado. Que nós cozinhemos. Que ele, elas ou vocês cozinhem. Então, repetindo, que eu cozinhe, que ele, ela ou você cozinhe, que nós cozinhemos, que eles, elas ou vocês cozinhem. Ó, os verbos terminados em tanto como ir e o or, ele vai passar para ar. Ó, o exemplo que vamos ver aqui, terminado em er, é o verbo ler, no presente do indicativo. Espanhol é ler. O exemplo, né? Eu leo el libro, né? Presente do indicativo em espanhol. Em português é eu leio o livro. Eu leio o livro. O presente do subjuntivo seria ojalá em espanhol, que eu leia todo o livro. Ojalá, português é tomara, tomara que é o conectivo, tomara que eu leia todo o livro. Tomara que eu leia todo o livro. Leia, que o espanhol é lea.
E o conector tomar aqui em espanhol é ojalá. O segundo exemplo é, em espanhol, espero que ellos leam todos os livros. É a frase no plural, né? Leam todos os livros. Em português, ó, o outro conector é mesmo do espanhol. Espero que eles leiam. O espanhol é leiam, ó, tem uma i no meio. Leiam todos os livros. Ou todos os livros, né? Espero que eles leiam todos os livros. Já os verbos terminados em ir, o mesmo do ir, como já expliquei, passa para a, né? O exemplo português é o verbo sair, sair. O espanhol é salir, salir. Eu salgo de casa. O S do espanhol é casa. E português é casa, né? Eu salgo, repetindo do espanhol. Eu salgo de casa. Salgo, o L aqui, né? Em português, ó, presente do indicativo. Sair, eu saio de casa. Eu saio de casa. Olha a pronúncia aqui da S de vogais, né? Casa, do espanhol, caça. É muito interessante você conseguir a diferença. Caça, do espanhol, português, casa. Ou o espanhol pronuncia como tivesse duas S, ou a C cedilha, que é a C cortada. Ó, outro exemplo, agora vemos os exemplos do subjuntivo, o presente subjuntivo, ó, em espanhol. Ojalá que a abogada salga temprano hoje. Ojalá podia, em português, ser tomara que, o espanhol, ojalá, o conector. Tomara que a advogada, ou a D muda, nós colocamos como pronúncia de uma I. Advogada saia cedo hoje. Tomara que a advogada saia, o espanhol salga, né? Saia cedo hoje. O outro exemplo do espanhol é quizás nós outros salgamos tarde de la oficina. Oficina é escritório. Ó, salgamos, o em português é saiamos. O conector aqui para o português, né? Talvez é o conector. Nós saiamos tarde do escritório. Talvez nós saiamos tarde do escritório. Ó, já os verbos terminados em or passa para a. Ó, vimos o verbo terminado em ir, em em ir, em or. Ele passa para a. Então, exemplo do verbo pôr. E o espanhol é poner. O exemplo do espanhol é eu pongo el abrigo no indicativo. Português, o verbo pôr no presente do indicativo é eu ponho o casaco. Abrigo, espanhol, português é casaco, né? Ponho, espanhol é pongo. Ponho o casaco, né? O presente do subjuntivo em espanhol é espero que el niño, ninho é tico, menino, se ponga el abrigo. Se ponga é reflexivo, o português não é reflexivo. Então, repetindo o espanhol, espero que el niño se ponga el abrigo. Ó, português, ó, espero que o menino ponha o casaco, novamente, casaco, aqui pronunciado entre duas vogais, a S é como a Z do inglês, né? Casaco, a pronúncia da Z. Espero que o menino ponha o casaco. A segundo exemplo de frase, ó, espanhol, ojalá que mis hijos se ponga anteojos para ler.
Anteojos, porque é da América, o espanhol da América. Aqui é argentino, mas o México também fala anteojos. Se a Espanha é gafas, né? Ojalá que mis hijos se ponga anteojos para ler. Português é oxalá. Observa a mesma estrutura conectora. Meus filhos, que o espanhol é ojalá que, português é oxalá, não vai o quê? Meus filhos ponha óculos para ler, né? Oxalá meus filhos ponha óculos para ler. Então, agora faremos 21 frases no presente do subjuntivo, do uso cotidiano. É um pouquinho mais complexa essas frases. Então, começamos com a número 1, o verbo fazer. Em espanhol é o verbo hacer. E repetirei 2 vezes, faço a tradução para o espanhol e depois 2 vezes em português. Então, hacer. Es importante que ellas hagan los ajustes necessários em el projeto. Em português, fazer, a primeira pessoa eu faço, que é a formação. Do ir vai passar para a. Então, é importante que elas façam, né, os ajustes necessários no projeto. Importante que elas façam os ajustes necessários no projeto. A frase número 2 é também o verbo fazer. Então, a espanhol, né? Hacer, aunque él haga todo con buena intención, no siempre sale bien. E aunque português é embora. Então, eu faço, né? Faça do subjuntivo. Embora é o conector aqui, eles façam tudo com boa intenção, nem sempre dá certo. Sale bien, português é dar certo. Embora ele faça tudo com boa intenção, nem sempre dá certo. A frase número 3 é o verbo ler. Em português e espanhol é ler. Ojalá que leamos todos os documentos antes de la reunião. E português, ojalá é tomara, né, o conector. Então, terminado em E, vai passar para A. Então, eu leio a formação, né? Então, tomara que nós leiamos todos os documentos antes da reunião. Tomara que nós leiamos todos os documentos antes da reunião. A frase número 4 também é o verbo ler. Em espanhol, é provável que os abogados leam o contrato novamente antes de firmar. Firmar é assinar em português. Então, o verbo ler, né? É provável que os advogados leiam os contratos novamente antes de assinar. É provável que os advogados, observa aqui, né, a D, nós colocamos como se tivesse uma I. Advogados leiam o documento novamente antes de assinar. A frase número 5 é o verbo perder. Em espanhol também é perder. Aunque las empleadas pierdan la paciencia, devem ser educadas. O verbo perder, o indicativo, a formação é eu perco, né? Então, o conector aqui, o espanhol é aunque, português é mesmo que. As funcionárias percam, é bem irregular para o habla hispana, né? Percam a paciência
devem ser educadas, né? Mesmo que as funcionárias percam a paciência, devem ser educadas. A frase número 6 também é perder. Espero que não perda o enfoque durante la apresentação. O verbo perder, né, é um indicativo também, eu perco, né? O conector aqui nós chamamos de gatilho. Espero que estou contente, que espero que eu não perca o foco durante a apresentação. Ó, essa regra português é corretíssimo, espanhol não se usa desse formato, né? Espero que eu não perca o foco durante a apresentação. A frase número 7 é o verbo medir. Medir em português, espanhol, medir. Ojalá que nós midamos corretamente o espaço para a mesa. E português é medir, ó, ojalá e tomara que o conector, tomara que, então, eu meço o português, né, do ir passa para. Tomara que nós meçamos, ó, corretamente o espaço para a mesa. Tomara que nós meçamos corretamente o espaço para a mesa. A frase número 8 também é medir, né? Espero que ele mida todas as ventanas antes de comprar as cortinas. Ventanas são janelas em português, né? Então, espero que o conector, que ele meça todas as janelas antes de comprar as cortinas. Espero que ele meça todas as janelas antes de comprar as cortinas. Ou a frase número 9 é o verbo ver. O espanhol também é ver, né? Ó, o conector aqui. Aunque ellos não veam el problema, ahora pronto lo notarão. Notarão que é futuro. Português, ver, eu vejo, né? Do E passa para. O conector aqui é mesmo que eles não vejam, ó, eu vejo, vejam o problema agora, logo perceberão, ó, futuro, né? O acento tônico é perceberão. Mesmo que eles não vejam o problema agora, logo perceberão. A frase número 10 é o verbo vir. O espanhol é venir. Indicativo do português eu venho, né? Espanhol. Espero que el gerente venga a la fiesta mañana. O português, eu venho, né? Espero que o gerente venha à festa amanhã. Ó, espero que esse conector do gatilho, que o gerente venha à festa amanhã. A número 11, em português é expor, o espanhol é exponer. É importante que ele exponga os resultados de la investigação al equipo. Exponha, que aqui o espanhol é como fosse uma KS e português é o som como fosse uma S, expor. É importante que ele exponha os resultados da pesquisa. Pesquisa em espanhol é investigação para a equipe. É importante que ele exponha os resultados da pesquisa para a equipe. A frase número 12, o verbo é trazer. Em português, espanhol, traer. Ojalá que la lluvia traga algum alívio para el calor. Português é trazer, eu trago, é bem irregular, né? Eu trago. E o conector aqui é
Oxalá a chuva traga algum alívio para o calor, né? Eu trago do E passa praia, né? Então, oxalá a chuva traga algum alívio para o calor. A frase número 13 também é o verbo trazer. Espero que los escribanos, em português é escrivões, né? Me tragam buenas notícias sobre a compra del departamento. Ó, o verbo trazer, eu trago novamente, né? Aqui o conector é espero que os escrivões me tragam boas notícias sobre a compra do apartamento. Espero que os escrivões me tragam boas notícias sobre a compra do apartamento. A frase número 14 é o verbo sair. Em espanhol é salir. Espero que las chicas salgan de la escuela antes que llueva. E português, então, eu saio, né, do ir passa parar. Espero que novamente os gatilhos, que as crianças saiam da escola antes que chova. Espero que as crianças saiam da escola antes que chova. A frase número 15 é o verbo sair. O espanhol é salir. É importante que salgamos temprano para evitar o tráfego. Português sair, eu saio do indicativo. É importante que nós saiamos, do ir passa para A, saiamos cedo para evitar o trânsito. É importante, aqui são verbos impessoais, é importante, é necessário, né? É importante que nós saiamos cedo para evitar o trânsito. Do trânsito, o espanhol fala em tráfego. A frase 16 é o verbo dormir. Em espanhol também é dormir. Talvez não durmamos se o ruído continua. Em português, né, do ir passa para A, né, eu durmo do indicativo. O conector aqui é talvez, como o espanhol, nós não durmamos se o barulho, o ruído é barulho continuar. Talvez nós não durmamos se o barulho continuar. A frase 17 é o verbo subir, do espanhol também é subir. Ojalá que los chicos subam por el ascensor, ascensor é elevador, já que la escalera, escada, está rota quebrada, então. Repetindo, então, ojalá que los chicos subam por el ascensor, já que la escalera está rota. Tomara, ojalá e tomara que os rapazes subam pelo elevador, já que a escada está quebrada. Então, subir do ir passa para, né? Eu subo. Tomara que os rapazes subam pelo elevador, já que a escada está quebrada. A frase 18 é o verbo preferir. O espanhol também é preferir. É importante que prefiramos soluções sostenibles. Sustentável em português é sustentáveis, né? Então, eu prefiro do indicativo e do ir passa para A. É importante que prefiramos soluções sustentáveis. É importante que prefiramos soluções sustentáveis. A frase 19 é o verbo construir. Espanhol também é construir.
temo que, ó, o conector receio, que em espanhol é temo que la arquitecta construya una casa de 2 pisos em este barrio. Barrio, né? Sobrado, uma casa de 2 plantas, nós chamamos sobrado. O espanhol é uma casa de 2 pisos. Então, construir, eu construo, né? Do I vai passar para A. Receio que a arquiteta construa sobrado neste bairro. O barrio, do espanhol, bairro. Receio que a arquiteta construa sobrado neste bairro. A frase número 20 é o verbo cobrir. O espanhol também é cobrir. Espero que los albañiles são pedreiros, cubram el techo de la casa antes de la lluvia. Albanil, então, pedreiro. E techo é o telhado. Então, o verbo cobrir, eu cubro do indicativo. Espero que os pedreiros cubram o telhado da casa antes da chuva. Espero que os pedreiros cubram o telhado da casa antes da chuva. E a frase 21, a última, é o verbo semear, que o espanhol é sembrar. Então, ojalá que os agricultores sembrem mais maíz, frijol, lenteja e garbanzo este ano. Então, em português é tomara que os agricultores semeiem. Eu semeio do indicativo do ar vai passar para E. Então, semeia. Eu semeio que ele semeia, né? Que eles semeiam mais milho, feijão, lentilha e grão de bico este ano. Tomara que os agricultores semeiem mais milho, feijão, lentilha e grão de bico este ano. Muito obrigada pela aula de hoje. E deixe seus comentários, tá? Precisa ver 1, 2, 3 vezes para aprender o subjuntivo, que é muito, muito importante na língua portuguesa, tá? Obrigada.